Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre as estruturas condicionais em Python. As estruturas condicionais, elas podem ser agrupadas em condicional simples, usando somente o comando if, condicional composta, usando comandos if e else. E aqui eu vou apresentar um outro comando para vocês, que é o comando elif, fazendo alinhamento de estruturas condicionais com ela. Estrutura condicional simples. Quando você precisa testar uma certa condição, né, nós vamos usar o if. Então, é muito parecido com a estrutura que a gente já conhecia lá no C++. Então, você tem if, entre parênteses, a condição, e aqui começa uma diferença, né? Aqui nós temos dois pontos, não temos chaves, e temos o bloco de comandos logo abaixo, identado. Isso aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês, que é com relação à indentação do Python. O Python não usa a separação dos blocos, né, a delimitação dos blocos com as chaves. Eu vou escrever o mesmo comando, vou usar aqui o Notepad, vou fazer o mesmo comando usando, por exemplo, o C++, tá? Então vamos supor aqui que eu tenho aqui o C++, eu tenho um x, coloquei valor 5 aqui para ele. Então, se x for menor que 10, então eu faço uma coisa, por exemplo, imprime o x. Certo? Então, era essa aqui a condição, deixa eu colocar aqui uma formatação aqui, C++, por exemplo. Então, o que a gente usava? Olha só, aqui nós temos if, né, tem a declaração da variável aqui em cima, if x menor que 10, entre parênteses, e depois, abrindo o bloco do if, todos os comandos que estão dentro dessa condição x menor que 10, a gente tinha o uso de chaves, certo? No Python, nós não temos isso. Nós não temos as chaves para delimitar blocos no código. A gente faz a delimitação com o uso de indentação. Essa indentação aqui, ó, que aparece aqui no bloquinho, olha, vou selecionar aqui, tá vendo que tem um espacinho aqui, ó, no alinhamento do if, ele tem um espacinho aqui até a primeira linha do bloco de comandos. Isso aqui é uma tabulação ou 4 espaços, certo? Então, vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo. Nós temos A igual a 33, B igual a 200, C igual a 250. E aqui, se B é maior que A gente vai imprimir B é maior que A. Certo? E aqui eu chamo atenção novamente para observar a indentação da linha. Aqui nós temos exatamente uma tabulação ou 1, 2, 3, 4 espaços. Ok? Uma outra diferença aqui, ó, é que eu não coloquei o comando if, propositalmente mesmo, não coloquei a condição delimitada por parêntese. É porque ela funciona também sem parêntese ou com parêntese. Vou executar aqui com parêntese. Aí o primeiro sempre demora um pouquinho mais, né? Com parêntese, funcionou, ó. B é maior que A, porque você tem, ó, 200 é maior que 33, então ele vai executar esse bloco de comandos aqui, certo? Tudo que estiver aqui nessa mesma tabulação aqui, ele vai ser executado como se fosse parte daquela condição satisfeita. Por exemplo, vou colocar um outro print aqui, ó. Alguma coisa aqui. Então, olha, ele vai executar B é maior que A e vai executar print A, S, D, F, G, G aqui, ó. Certo? Porque isso aqui está dentro da mesma tabulação. Então, é como se eu tivesse uma chave que começa aqui, nesses dois pontos, e termina aqui,
logo depois desse primeiro print. Se esse print não estivesse dentro dessa tabulação, esse segundo print não estivesse dentro da tabulação, ele não faz parte da execução com esta condição se B é maior que A. Então, somente esse print aqui vai ser executado se essa condição for satisfeita. E aqui está fora da condição, então ele vai ser executado de qualquer maneira, certo? Vou colocar aqui uma outra condição para a gente ver isso. Olha só. Se B é menor que A. Então, se B é menor que A, somente esse print aqui que está dentro da tabulação do if aqui, ó, ele é executado, né? Mas não é o caso aqui, porque B não é menor que A, então ele não vai ser executado. Mas esse print A, S, D, F, G, G aqui, ele vai ser executado, porque ele está fora dessa condição, certo? Bom, eu vou fazer aqui esse teste aqui com vocês, sem o uso do parênteses para delimitar a condição. Vocês vão ver que funciona da mesma forma. Por que eu coloquei aqui que a sintaxe usual é com parêntese? É uma questão pessoal, né? Eu prefiro com o parêntese. Eu acho que fica mais claro a condicional assim. Você delimita melhor, você enxerga melhor o que é a condição, né? Por exemplo, se você tem várias condições, conjunção de operador lógico aqui, como é esse caso aqui, ó, se B é maior que A e B é menor que C. Então, isso tudo aqui, às vezes você tem várias condições, fica uma expressão lógica muito longa. Então, é interessante que a gente delimite isso aqui com parênteses. Eu acho que a sintaxe fica mais clara, mas isso é uma questão de gosto. Funciona dos dois jeitos, tá? Eu vou colocar assim. O que essa condição aqui de baixo ela está testando? Se B é maior que A, é uma condição. B menor que C é outra condição. Então, se a primeira condição e a segunda condição forem verdadeiras, então print tal coisa está entre tal coisa e tal coisa. Né? O que isso aqui está testando? Se B está entre A e C. Se B é maior que A e B é menor que C. Então, B está entre A e C. Tá? Que é o que ele está mostrando aqui para nós. A condicional composta é aquela condição se aqui em cima a gente vai fazer uma condição, um teste, né? E se esse teste retornar verdadeiro para nós, nós vamos executar esse bloco que está dentro dessa tabulação. E não tem um caso contrário para testar. Você não tem uma outra mensagem para informar, vamos dizer assim, se essa condição não foi satisfeita. Mas se você precisa fazer isso, você vai usar os comandos if e else juntos, uma condicional composta, certo? Então, nós temos aqui, olha, um x, que eu estou usando aqui a função input e transformando esse resultado num inteiro, né? Lembrando que a função input, ela retorna sempre uma string para nós, então, se eu vou usar isso como um valor numérico aqui, eu preciso transformar isso no tipo de dado que eu preciso. A mesma coisa para o y. E depois nós vamos testar se x é menor que y, então eu vou imprimir assim, tal número é menor que tal número. Caso contrário, else, tal número é maior que tal número, tá? Então, se uma condição for satisfeita, se ela retornar verdadeiro, eu faço o bloco que está aqui dentro do if. Caso contrário, ele vai executar o que está dentro do else, tá? Vamos executar aqui só para a gente fazer um teste. Então, vou colocar aqui um valor 4 para o x e o valor 8 para o y. 4 é menor que 8? Verdadeiro. Então, ele vai executar essa frase aqui, olha. 4 é menor que 8. Certo? E vai descartar essa frase que está dentro da condicional else aqui, né? Da estrutura do else aqui. Vou executar novamente. Vou trocar 8 para o x e 4 para o y. 8 é menor
Que 4, falso. Então, ele não vai executar este comando e vai executar o comando que está dentro do else. É um caso contrário, né? Então, 8 é menor que 4? Falso. Então, caso contrário, que é esse caso aqui, 8 é maior que 4, ok? Bem semelhante às estruturas que nós já estávamos acostumados lá no C++. Mais uma vez, não se esqueçam de identar corretamente estruturas condicionais, tá? Nós temos os 2 pontos aqui, não temos o uso de chaves e precisamos sempre ter o alinhamento perfeito aqui, uma tabulação ou 4 espaços, tanto aqui para o if quanto para o else, tá? Alinhamento, a indentação é super importante para garantir a estrutura, né, a sintaxe correta aqui no Python. Agora nós temos o comando elif. O comando elif é como se fosse uma mistura de else com if, tá? Então, nós temos aqui, ó, se uma determinada condição, né, o teste condicional aqui do if. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu executo o bloco de comandos 1. Caso contrário, é como se você tivesse só, se a gente usasse o else, né? Você só tem mais uma condição. Mas o caso contrário, você pode ter mais 2 condições, mais 3 condições, né? Então, se não, se uma condição 2, executa o bloco de comandos 2. Se não, se condição 3, executa o bloco de comandos 3. Se não, se condição 4, executa o bloco de comandos 4. Certo? Então, a gente pode ter vários alinhamentos. Eu vou fazer aqui a mesma estrutura para um teste como se fosse no C++, tá? Vamos supor que eu tenho um número aqui e eu quero testar se esse número é maior que 0, menor que 0 ou 0, né? Vou falar assim, se x é menor que 0, então eu vou escrever assim, ó. Este número é menor que 0. Certo? Se não, que aí eu tenho mais 2 condições. Se ele não é menor que 0, ou ele é maior que 0, ou ele é igual a 0. Se não, se x é maior que 0, a gente vai escrever o quê? Este número é maior que 0. Se não, caso contrário, então, se ele não é nem menor que 0, nem maior que 0, ele é o quê? 0, né? Então, eu tinha mais de uma condição para testar. Então, eu tinha um alinhamento do if, else, if aqui. If, else, if, else. Se eu tivesse 4 condições, eu teria if, else, if, else, if, else. Certo? Então, aqui este número é 0. Certinho? Então, essa mesma estrutura aqui no C++, ó, nós vamos replicar ela aqui no Python, tá? Tem um outro exemplo aqui antes, agora mesmo a gente replica esse mesmo exemplo aqui do menor e maior. Então, eu tenho aqui A igual a 200, B igual a 33. Então, olha aqui, ó, aqui eu não estou usando parênteses, só para mostrar que isso aqui funciona mesmo, tá? Se B é maior que A, nós vamos executar B é maior que A. Caso contrário, se A é igual a B, A e B são iguais. Se não, se B não é maior que A e nem é igual ao A, então quer dizer que B é menor que o A. Então, eu coloquei aqui, A é maior que B, certo? Então, aqui, nesse caso, A é maior que B. Vamos inserir uma nova célula de código aqui. Nós vamos fazer aquele mesmo exemplo aqui do C++, ó, usando a estrutura if, elif, tá?
Vou colocar aqui x é igual a 5, por exemplo, tá? Não tem ponto e vírgula, né? Então, se x é menor que 0, então veja que ele já identa para nós aqui no notebook, mas eu volto a repetir para atentar bastante para esse caso da identação. Eu vou imprimir aqui, print, x, né, o valor de x é menor que 0. E é isso aqui que a gente vai precisar. Se não, elif, else, if, tudo junto. Caso contrário, eu tenho uma outra condição. Então, a estrutura, o comando if, ele aceita uma condição, e o comando elif também aceita uma condição. Ele precisa de uma condição. Se ele não é menor, vou perguntar se ele é maior. 20. Maior que 0. Caso contrário, se ele não é nem menor e nem maior, ele é igual a 0. O 5 é maior que 0. Ok? Bom, aqui mais um exemplo. X é igual a 9. Se x é maior que 10, imprime acima de 10. Se x é maior que 20, vou imprimir e também acima de 20. Caso contrário, mas não acima de 20. Se não, abaixo de 10. Então, vamos ver como que está estruturado esse código. Bom, x aqui, no caso, é abaixo de 10. Então, ele executou esse else aqui para nós, né? Bom, se essa condição, que eu vou chamar de condição 1, for verdadeira, ele vai fazer uma série de coisas aqui. Mas caso contrário, se essa é a primeira condição, a condição 1 for falsa, ele vai executar esse caso aqui para nós, certo? Bom, agora eu vou colocar de alguma forma que essa condição é verdadeira. Vou colocar 15 aqui, tá? Então vamos lá. X é igual a 15. Se x é maior que 10, então isso aqui a gente sabe que essa condição 1 aqui, ela é verdadeira. Vou colocar aqui, ó. True, é verdadeiro. Certo? Então, se isso aqui for verdadeiro, que a gente sabe que é, ele vai imprimir assim, ó, acima de 10, vírgula. Esse x é maior que 20? A gente sabe que é falso. E 15 não é maior que 20. Então, ele vai executar isso aqui e também acima de 20? Não, ele vai cair para essa outra condição aqui. Então, mas não acima de 20. Então, ele vai imprimir a seguinte frase. Acima de 10, mas não acima de 20. Acima de 10, mas não acima de 20. Agora, eu vou colocar aqui 25. 25 é maior que 10, verdadeiro. Então, ele vai imprimir acima de 10. 25 é maior que 20, verdadeiro, certo? Então, ele vai imprimir acima de 10 e também acima de 20. Acima de 10 e também acima de 20, ok?